Vou falar agora sobre o marcador ou contador de passos. Ele é um tipo de orientador muito antigo, já utilizado pelos indígenas e também utilizado pelos militares. Como é que funciona? Ele funciona como, imagina que um GPS muito primitivo. Então ele serve como um orientador. Eu vou explicar como é que funciona. Eu coloquei nesse bastão aqui que quem me achou esse bastão para mim, quem me deu esse bastão foi o chefe Ismael, e eu resolvi fazer dele um item de mata muito importante, que eu estou levando direto aí nos meus acampamentos, eu sempre levo ele. E é um item importante para mim no acampamento. Então ele funciona o seguinte, olha só como ele funciona. Eu coloquei aqui uma argola de metal. Isso daqui não precisaria ser uma argola de metal, como se fosse, esse daqui é uma argola de latão, e também uma espécie de mosquetão. O importante do marcador é o seguinte, eu coloquei 13 miçangas aqui de madeira para a gente fazer um marcador. Eu vou explicar como é que funciona. Funciona o seguinte, então ele é assim. O marcador, vamos imaginar que aqui fosse um caminho que a gente ia percorrer, um caminho plano. Então as nossas passadas seriam marcadas para saber quanto que cada um tem de distância percorrida. Por exemplo, a gente marca assim, dá uma passada, quando o pé direito bate no chão, eu conto uma passada. Então, seria assim, 1, 2, 3, 4. Eu faria essa marcação até que desse 100 metros. No meu caso, para minha estatura, e isso vai variar de cada navegador, no meu caso, cada 66 passos seria equivalente a 100 metros. Então eu faria o seguinte, a cada 100 metros eu desço uma conta dessa daqui. Desci uma conta. Então andei mais 100 metros, outra conta. Então quando eu cheguei a 900 metros, eu estaria com todas essas contas baixas. Aí eu desceria essa conta e subiria elas todas, que seria o equivalente a 1 km de caminhada. Ok? E assim continuaria de novo. 1 km 100, 1 km 200, 1 km 300 e assim sucessivamente. Até chegar de novo a 1 km e 900, desceria mais uma conta e subiria todas as outras. Dessa maneira, eu consigo, com essas contas, marcar exatamente quanto eu caminhei na mata por 5 km, ok? Então, um exemplo bem prático aqui seria o seguinte, se eu colocasse, por exemplo, isso daqui, ó, equivale a 2 km de caminhada e 200 metros. Então, dessa maneira, eu consigo, num terreno plano, ter exatamente quanto que eu caminhei na mata. É claro que se for num terreno íngreme ou numa subida, essa conta teria que ser acertada, modificada em 30%. Por exemplo, se a cada, vamos imaginar numa conta arredondada, se a cada 100 metros, 100 passos eu andei 100 metros, para que fosse uma subida, eu teria que contar 130 passos. Em uma descida, eu deveria contar 135 passos, 35%, para que eu descesse uma conta dessa. Isso aí é um acerto, porque nem sempre, numa situação de um terreno que não seja plano, a gente vai mudar nosso modo de caminhar. E como que a gente descobre quando a gente dá
esse 100 metros de caminhada. A gente pode esticar uma trena no chão e medir quanto que é numa caminhada normal, sem peso, num chão plano, quanto que a gente gastaria para fazer esse caminho mesmo. Toda vez que a gente bater o pé direito no chão, considerava uma passada. Então esse é o vídeo de hoje. Eu fiz de uma maneira bem simplificada. Se alguém tiver alguma dúvida, vai me perguntando aí na descrição do vídeo. Outra coisa que eu fiz, eu coloquei a lista de material para confeccionar isso daqui. Isso aqui necessariamente, essas pontas não precisariam ser de uma madeira e tal. Poderia ser um tubo de caneta Bic, qualquer coisa assim. Então essa é a minha dica de hoje. Valeu, obrigado.